Olá, seja bem-vindo ao canal Psicologia e Psicólogos. Aqui vamos falar sobre os processos psicológicos básicos, mais especificamente sobre o aprendizado e a memória. Eu peço para você que curta, compartilhe e comente se você achar algum assunto interessante, alguma sugestão de vídeo. E vamos lá ao vídeo sobre aprendizado e memória. A memória é um processo mediado pelo qual adquirimos informações que resultam no aprendizado. Assim, ocorre por meio dela a formação, ou seja, a conservação, a consolidação e a possibilidade de evocação. A evocação é quando você já tem a memória bem consolidada e traz ela a lembrança, e você pode declarar, evocá-la. Podemos tornar viva uma experiência através de um relato no tempo presente, ou seja, temos essa capacidade de comunicar nossas experiências através das lembranças e a capacidade de recuperar conteúdos de experiências e o que ocorreu em nossa trajetória de vida. Como diz o Ivan Skerdo, o médico neurocientista, ele diz na frase: somos aquilo que recordamos e também o que esquecemos. Ao longo do vídeo eu vou explicar como constituímos a nossa personalidade a partir da memória. O conjunto de memórias forma a nossa personalidade, ou seja, tudo aquilo que a gente já experimentou, viveu, experienciou, é visto como aprendizado que resulta em lembranças, memórias, recordações, registros, etc. A identidade de um povo, das pessoas, comunidades, coletivos de grupos de pessoas, sejam nações, civilizações, provém da capacidade de memória, de podermos lembrar da nossa história. A aquisição da memória é o período entre a percepção da experiência e o momento da aquisição da memória, em que os estímulos do mundo externo são jogados para a percepção e codificados no cérebro. Aqui temos a experiência de uma criança pescando num lago em que ela está aprendendo a lançar a vara, que existe um peixe lá no fundo do lago e que ela precisa colocar uma minhoca no anzol e pescar para conseguir o seu alimento, que é o peixe. A criança está passando, nesse exemplo, por um processo de experiência que leva a algum aprendizado, seja psicomotor, do movimento de lançar a vara, de pegar a textura do peixe através de seus 5 sentidos, e aqui a criança cientista que consegue misturar fórmulas, inventar, ser criativa. A atenção, o estado de vigília, aquele que estamos despertos ou ligados no mundo de alguma experiência, pode potencializar e às vezes é determinante para fazer com que uma memória seja bem registrada no cérebro, para que ela possa ser armazenada e guardada todas as informações diante de alguma experiência de aprendizado. Ou seja, a atenção é o passaporte para uma memória de qualidade. E o que é consolidação? Que é do processo psicológico básico. A gente tem a memória que deve ser solidificada, ou seja, ela fica estabilizada no cérebro, fica assentada, enraizada, fortificada. Ou seja, é o processo através do qual as informações são adquiridas, a consolidação. A memória acontece e se consolida dentro de um período de tempo específico, por um tempo de consolidação. Na imagem que você consegue visualizar, temos a janela de consolidação, que é o período de tempo em horas em que a memória é registrada no cérebro, ou seja, o momento da aquisição do aprendizado, da experiência, que está sendo consolidada durante o período de 6 horas no cérebro e logo após ela é consolidada. Hoje sabemos que o sono é o momento em que as memórias são registradas, assentadas, fortificadas e consolidadas no cérebro e na nossa memória. Temos vários tipos de memórias e um deles é a memória de longa duração. O nome dela é autoexplicativo, é uma memória permanente. Ela é responsável por armazenar todo o conhecimento de uma pessoa. O tempo de acesso
que é quando evocamos a memória para recuperação de informações em comparação a outros tipos de memória é bem maior, ou seja, o tempo de disponibilidade, de possibilidade de lembrança, ou seja, que uma pessoa consegue acessar uma memória, uma informação, é bem maior. Esse tipo de memória pode durar dias, semanas e até anos. Temos a evocação e extinção, que são dois conceitos fundamentais para se entender o processo psicológico básico da memória e do aprendizado. A evocação é a possibilidade de uma pessoa ter recurso de poder lembrar de uma memória, de uma experiência. Já a extinção é quando uma memória ela não é estimulada, ou seja, ela é inibida. Podendo fazer a inibição da evocação, ou seja, fazer com que uma memória não se torne um recurso disponível, que a pessoa não consiga lembrar, assim como podemos fazer com que uma memória possa ser extinta, acabe a memória, um tipo de lembrança, de comportamento, enfim. Esse método aí podemos fazer através, evocação seria quando a pessoa poderia lembrar, teria disponibilidade. Extinção é a ausência da possibilidade de lembrança da memória, fazer com que ela seja inibida. Temos aqui o ratinho do Skinner, que é quando ele aciona a barrinha, ele recebe a comida, uma recompensa, e ele é reforçado o seu comportamento a partir da evocação desse comportamento. Já com seres humanos poderiam ser feitos através da cognição, já que somos diferentes dos animais e temos a possibilidade de pensar a nossa vida, ou imaginar inclusive que podemos morrer, estamos vivendo e como estamos vivendo a nossa vida. O rato já não consegue, ele está preso numa configuração de comportamento limitada à sua condição de espécie, enfim. Aí também temos a extinção da memória, que seria quando, por exemplo, nessa caixa de Skinner, onde esse rato está armazenado, há choques elétricos quando as pessoas querem controlar o comportamento do rato com que ele não faça determinado tipo de... ele não elicie algum comportamento, ou seja, para que ocorra a extinção. Nos seres humanos pode ser feito algo parecido com a análise do comportamento, a análise comportamental da psicologia. O comportamento pode ser reaprendido, ou seja, você pode aprender o que você acha que já aprendeu, de certa forma, sim. Esse exemplo chama de reativação, que é quando você já tem uma memória, quer fortificar ela e você reconsolida a memória através de métodos da psicologia do comportamento, ou seja, reforçando, recompensando determinado tipo de comportamento que leva à memória ou memória que leva a comportamento. Extinguir um comportamento não é o mesmo que esquecer. Esquecimento não é a mesma coisa, porque um comportamento deixa de acontecer devido às vezes estímulos negativos ou condições outras da pessoa, e nem sempre é um esquecimento. A memória existe, mas acabou aquele comportamento. Isso seria mais para o sentido da terapia comportamental, onde utilizaria esse método como fazer com que uma memória, às vezes traumática de uma pessoa, aquela memória lhe causa mal-estar, ela quer se livrar dela. Temos também na hipnose uma possibilidade de dar um outro significado através da hipnoterapia, fazer com que a memória e a lembrança não seja tão dura, tão espinhosa e dolorida quanto a vivência da pessoa ela está vivendo para ela. Enfim, vamos continuar. Vamos para a questão dos processos psicológicos básicos de novo. 2 caminhos para a memória. Temos aqui a aquisição, que é onde aprendemos a experiência, a informação, é consolidada a informação e aí podemos evocá-la, podemos dizê-la, declará-la, lembrar dela, recordar. Aí, após a evocação, temos a reconsolidação, onde a fortificação da lembrança, ou a extinção, o fim da possibilidade de repetir a evocação, a lembrança. Onde ficam guardadas nossas memórias? A memória fica guardada, ou melhor, codificada nos nossos neurônios. Aqui eu não vou me ater à questão do cérebro, mente, a discussão alma, corpo e mente, não convém aqui. Vou tratar da questão biológica, neurocientífica e mental
pressupondo que cérebro e mente são as mesmas coisas. Portanto, no cérebro fica armazenada as informações dentro dos neurônios que ficam nas redes neurais dentro do cérebro. É uma malha de informações que estão conectadas entre si através pela massa cerebral, massa cinzenta. Essas informações armazenadas podem ser ativadas por um processo neuroquímico elétrico do cérebro e evocadas, que podem fazer com que uma lembrança venha à tona devido à sua composição neural e conjunto de associações com outras regiões do cérebro, com as partes do cérebro. Aqui vamos falar dos 5 sentidos e de que forma as lembranças, junto com as emoções, se solidificam. As memórias se solidificam a partir disso, ou seja, é uma grande orquestra no cérebro a possibilidade de se lembrar de uma memória. Algumas memórias estão relacionadas a algumas de nossas emoções num nível tão intrínseco, tão profundo, que chamamos ela de memória afetiva. São lembranças emocionais, às vezes de um passado vivido de maneira emocionalmente muito intensa, algum acontecimento importante, que o cérebro é capaz de recordar com nitidez, seja cheiros, sons, música, ambiente, situações vividas, texturas de coisas, lugares, enfim. É mais variado, porque você tem o componente da emoção que ajuda a registrar e consolidar bem aquela memória. A memória pode alterar o humor? Sim, e vice-versa. Quando recordamos de algum conteúdo de memória, podemos ter a consciência modulada por lembranças, ou ter a capacidade de modular nossa memória ao associar novas emoções. Isso associa ao estado de humor gerado pelas emoções ou vice-versa, seja em estados depressivos, de euforia, alegria, felicidade e outros. Portanto, hoje sabe-se que podemos lembrar de um conteúdo, alterar o nosso humor, ou já estar com o humor alterado, fazer uma lembrança e alterar, passar de um estado triste para feliz ou feliz para triste, enfim. Isso é subjetivo das pessoas, não é possível ter um determinante quanto a isso. A memória no aprendizado. A memória está diretamente ligada ao aprendizado, na qual pode ser capaz de constituir através da experiência diversas emoções, a partir de uma situação de contexto de sala de aula, uma igreja, religião, em qualquer espaço, ambiente, seja no parque, numa situação de rua, o aprendizado ele ocorre, ele não precisa ser voltado simplesmente à sala de aula. E as emoções participam dessa aprendizado, dessa experiência, a partir da raiva, alegria, tristeza, nojo, tédio, enfim. São diversas as emoções que resultam num aprendizado. E quando ele é emocional, ele é algum tipo de emoção que desperta nas pessoas, é possível fazer uma melhor experiência, resultando numa boa aquisição na memória. A memória é registrada pelos nossos 5 sentidos, ou seja, visão, audição, tato, paladar e olfato. É a partir desses sentidos que podemos evocar alguma memória. Olfato, lembrando cheiro de lugares, perfumes, flores, natureza, enfim. O olfato ele nos remete a muita coisa boa e muita coisa ruim. Seja um mau cheiro, um cheiro ruim de lixo, carne podre, enfim. Podemos pensar em várias coisas que remetem à experiência do olfato, assim como o paladar, como um bom alimento, um estrogonofe, comer uma pizza, ou comer um bolo queimado, que a pessoa sabe o gosto que tem, e às vezes aquilo tem um reforço positivo para ela. Tem o tato, que é quando você encosta em uma pessoa, você consegue sentir o calor da pele ou a textura de um objeto, sentir se algo é líquido, é sólido, enfim, é a experiência desse sentido. Também temos a audição, que pode ser através de músicas, timbres de voz, comunicação, som de carro, moto, serra, enfim, são diversos tipos de sons que nos levam à experiência do sentido da audição, que gravam na memória o que significa determinado som. Assim como a visão
é o campo visual, onde você consegue ver imagens, ter experiências de vida, vendo pessoas, situações, coisas, contextos, lugares, enfim. Os 5 sentidos são a porta de entrada para se fazer com que uma memória seja bem solidificada. Portanto, a capacidade de lembrar de uma memória passa pelas experiências vividas da pessoa, juntas dos 5 sentidos a que foi estimulada, bem como associada às emoções em que sentiu o contexto, lugares e pessoas. Logo, a alteração das emoções em que a pessoa está sujeita, assim como as que é capaz de evocar pela lembrança, recordação, está diretamente ligada aos sentimentos que teve sobre a experiência e quais sentidos foram estimulados no passado, ou seja, a constituição de um trauma, de uma lembrança feliz, alegre, enfim. Aqui temos a pirâmide, que é a cognição, emoção e comportamento, e nesse meio há o cérebro, o corpo e o ambiente, ou seja, tudo está interligado de uma maneira dinâmica, nada assim é engessado, como a gente tem experiências que não são assim lineares, né? As coisas acontecem de uma outra maneira no mundo real, então essas coisas estão interligadas e ocorre a experiência do aprendizado de forma dinâmica. O cérebro foi feito também para esquecer. O que isso quer dizer? Devido à quantidade enorme de informações nas quais recebemos diariamente, muitas delas são irrelevantes. Portanto, o cérebro tende a descartar e fazer perder fatos irrelevantes. Hoje em dia, com as mídias sociais, internet, celular, temos informações a rodo, à disposição, assim, múltiplas situações. Então o cérebro ele precisa fazer de esquecer algumas informações para poder lembrar das memórias relevantes e de acordo com a sobrevivência, o bem-estar, a qualidade de vida de uma pessoa. Outra curiosidade, tendemos a lembrar mais facilmente de experiências ruins e acontecimentos negativos. Isso é devido à ancestralidade humana de um tempo da Idade da Pedra, onde havia o Australopithecus, ele tinha que correr atrás do animal para matá-lo, conseguir sua comida, fazer fogo, sobreviver, resistir ao frio. Enfim, ele tinha que se virar para poder sobreviver. E nessas situações, nessas diversas situações, sei lá, de uma savana, ele tinha situações de grave perigo, em que ele estava em perigo e o cérebro dele estava em alerta, em extremo estresse para poder lidar com aquela situação adversa e sobreviver. Nesse sentido, o cérebro ele tem essa capacidade de lembrar de lembranças negativas, porque ele atende ao princípio da autopreservação da espécie, que ela se perpetue e ela dure ao longo do tempo. Nesse sentido, hoje em dia, um homem moderno, o Homo sapiens, tem geneticamente no seu cérebro uma coisa que vem de um tempo pré-histórico, mas mesmo assim, e dessa forma temos a capacidade de recordar mais de experiências ruins com o princípio de reprodução da espécie. Vamos falar agora do desempenho da memória, onde a lei de Yerkes-Dodson ele nos explica como o desempenho da memória participa e é possível adquirir consolidar melhor, com qualidade, alguma memória. A atenção, a ansiedade, o foco, ele ajuda muito a fazer com que uma memória seja bem registrada no nosso cérebro. Existe um nível baixo nessa pirâmide que você pode ver, há um nível de conforto, a pessoa está tranquila, aí ela culmina num pico, onde há uma tensão ótima, que é construtiva. As pessoas falam de ansiedade como algo pejorativo, ruim e causa um mal-estar, mas a ansiedade boa, ela possibilita um bom desempenho da consciência, uma vez que podemos colocar uma atenção voluntária diante daquele objeto e aprender alguma informação nova, ou seja, o processo de aprendizado, de registro de memória, está diretamente ligado à qualidade do nível de atenção que temos, ou seja, a ansiedade. E bem como o excesso dessa ansiedade, de tensão, o estresse, leva a um péssimo desempenho da memória, uma vez que quando estamos sob estresse, ansiedade, aquilo é desconfortável,
a capacidade da consciência conseguir registrar aquelas informações diante da experiência é ruim e tende a decair. Então existe um ponto ótimo, onde uma atenção sustentada consegue registrar bem essas memórias. Por isso que hoje, através da neurociência, sabemos que a gente consegue prestar atenção com um desempenho bom da qualidade da memória por 1 hora mais ou menos. Que a partir de 1 hora, 50 minutos após, a qualidade e o desempenho da memória vai reduzindo. Por isso é bom ter uma pausa, uma distração, fazer algo que seja prazeroso, divertido, tranquilo para se fazer e depois retomar o estudo, ou seja, o trabalho ou qualquer tipo de atividade ou tarefa que se esteja exercendo. É bom fazer pausas durante 1 hora, 1 hora. Pegar direto e ficar atento, constante, gera muita tensão e estresse. E nem sempre haverá um bom desempenho da memória. Memórias, como você percebeu até agora, são experiências, ou seja, a gente tem memórias porque podemos ter experiências. E a partir do resultado dessas experiências, temos noção de passado, de tempo, espaço e lugar. Enfim, é um conjunto de situações, pessoas, lugares e o que estamos fazendo naquela época, que recebemos estímulo, percebemos a realidade, seja por meio de som, imagens, pensamentos, ideias, sentimentos. A experiência tem lugar de destaque na memória, pois é a partir dela que é possível registrar informações no cérebro sobre quem somos, o que queremos, bem como quais as novas coisas que podemos aprender e fazer tornar memória. O cérebro hoje em dia, a gente percebe que ele é neuroplástico, ele tem a sua capacidade de ser maleável, ele é plástico. Então, sempre estamos possivelmente capazes de aprender qualquer coisa nova, seja tocar um violão, um piano, quem não sabe nadar, aprender a nadar, fazer qualquer coisa. O cérebro ele tem a sua capacidade neuroplástica, ele sempre está como se fosse aberto a receber novos estímulos que levam a novas compreensões, experiências, e ele pode ser modulado de uma outra forma a partir do interesse e vontade de uma pessoa. Agora vamos à questão do quais os tipos de memória. A memória ela é dividida em curto prazo, longo prazo e sensorial. E nisso temos as ramificações. A de curto prazo ela tem a imediata e a do trabalho, que vamos falar logo adiante. E a de longo prazo temos a declarativa e a não declarativa. A declarativa é a semântica e episódica. Vamos lá, vou falar cada uma delas. A memória sensorial é aquela que nos permite reter as informações que chegam até nós através dos sentidos. Como eu falei, os 5 sentidos. Podendo ser estímulos visuais, gustativo, olfativo, enfim. Caracteriza por ter curta duração, caso o estímulo não seja recuperado. Memória de curto prazo. A memória de curto prazo guarda informações que duram segundos, minutos, até horas. Alguns neurocientistas a chamam de memória primária ou memória de trabalho. Eu vou estar falando sobre a importância da memória de trabalho no nosso dia a dia, na nossa vida, um pouco mais adiante. Um exemplo da memória de curto prazo é quando você solicita, digamos, a um atendente de restaurante, você pede por uma pizza ao garçom. O garçom ele armazena aquela informação da solicitação da pizza, leva até você. Depois dessa solicitação, aquilo é descartado e ele vai fazer outras coisas, ou seja, é de curto prazo. A memória não dura tanto. A memória se divide em 2 tipos, a de trabalho e a imediata. Essa, no caso, é mais imediata. Enfim, é só de curto prazo que divide entre imediato e de trabalho. Agora, imediata, ela costuma durar pouquíssimo porque ao ser utilizada, ela é descartada pelo cérebro em segundos. É a mais comum. Chegou uma encomenda na sua casa, o entregador te entrega e você percebe que ele está usando um relógio brilhante muito chamativo. Mas aí você recebe a entrega, já chega para sua casa, vai querer saber do conteúdo daquela entrega e você esquece completamente que se houve ou não um relógio brilhante no pulso do entregador. Enfim, a memória imediata, ela tende a ser mais pueril e situações irrelevantes ela descarta logo em seguida.
A importância da memória de curto prazo, a de trabalho, que é diferente da imediata, porque a de trabalho tem uma função executiva, ou seja, do nosso lobo pré-frontal. É a possibilidade de você usar a memória de trabalho, ou seja, a operação, que ela costuma armazenar as informações temporariamente, ou seja, a informação fica disponível ali na memória para se realizar alguma tarefa. Ela sustenta atividades mentais cognitivas como leitura, direção de automóvel, atividades que demandam a atenção voluntária da pessoa e uma operação ativa. Quando a gente está fazendo alguma coisa importante, essa memória de trabalho fica disponível a partir do nosso lobo pré-frontal, porque é onde está a nossa função executiva, função crítica, criteriosa, detalhista, perceptiva e operacional. A memória de longo prazo é diferente da memória de trabalho e de curto, porque ela retém de modo definitivo a informação adquirida, permitindo sua recuperação ou evocação ou lembrança quando necessário. Nela estão contidos todos os nossos dados autobiográficos, o que isso quer dizer, quem somos e todo o nosso conhecimento. Sua capacidade é praticamente ilimitada, ou seja, temos diversas experiências desde a nossa infância que vamos carregar até o final da nossa vida, por isso que ela chama de longo prazo. A memória declarativa, a memória explícita ou memória é um tipo de memória que você consegue, você diz ela, você recupera ela e declara. E por isso ela é declarativa, explícita. Enfim, você consegue pensar conscientemente sobre ela e recuperar aquela informação e dizer para a pessoa. Quando você esquece uma palavra, você pensa, lembra e diz. Então essa é a memória declarativa, que está dentro da memória de longo prazo. Um exemplo é qual o nome do seu cachorro de infância, o nome da rua da sua casa, qual o nome do seu amigo de infância, enfim. Essas informações que ficaram a longo prazo na nossa memória. E a divisão da memória explícita declarativa, temos ela ramificada em duas, como episódica, que tem a ver com os episódios da vida, e a semântica, que é o sentido, símbolos, significados das coisas. Vamos a elas. A semântica é a memória do sentido das palavras, ou seja, se você hoje consegue ver uma imagem, sei lá, de uma maçã e dizer que aquilo é uma maçã, foi porque você tem uma memória de longo prazo semântica. Você consegue atribuir sentido a um objeto a partir da linguagem. A memória semântica é responsável por consolidar conhecimentos do mundo à nossa volta pelo significado das palavras e símbolos. Ela que permite com que a gente se comunique por meio da linguagem verbal e aprenda a nossa língua materna, ou seja, nossa língua nativa. Temos também a memória episódica, que é um subsistema de memória responsável por receber, registrar, armazenar informações sobre determinados episódios da nossa vida ou eventos já datados de muito tempo, existindo uma relação espaço-tempo, espaço-temporal entre eles, como o episódio de um filme em que lembramos de alguma cena específica, ou seja, a lembrança de quando você mudou de casa, quando você brincava com os amigos, a primeira vez que você foi para a escola, a primeira namoradinha, a primeira, enfim, perdeu o beijo, perdeu o bebê, essas coisas, beijou pela primeira vez, são memórias de longo prazo no sentido episódica, porque temos apenas uma recordação da cena daquela memória. E a memória não declarativa, ela está implícita, é uma memória, digamos, mais mecânica, corporal, onde você evoca habilidades a nível não consciente, você tem uma habilidade, ela é uma habilidade não consciente e não intencional, pode ocorrer por dicas de palavras, objetos, associações, aprendizado baseado em não associações e aprendido de modo mecânico, como aprender a dirigir, andar de bicicleta sem rodinhas, nadar sem ter que pensar sobre como eu vou nadar. Se você já sabe nadar, você só nada, você não pensa sobre nadar. Assim como quando você dirige um carro, você não pensa sobre como dirigir o carro, você simplesmente pega, liga o carro e sai dirigindo. Isso é uma memória não declarativa. Ela é como se fosse a nível
inconsciente, corporal. Ela é implícita e não é necessário forçar a memória para lembrar de como fazer aquele tipo de atividade. Temos aqui na esquerda regiões do cérebro relacionadas a 5 sentidos que ajudam nas regiões da memória. Aqui temos movimentos básicos, tato, associação visual, visão auditiva, fala, comportamento, emoção, movimentos coordenados, ou seja, psicomotria, movimento motor, coordenação motora. Temos também regiões do cérebro relacionadas à memória, como a amígdala, que é onde está ligado a produção de estresse no corpo. O cortisol começa pela amígdala. Não que o cortisol produza o hormônio do estresse, produza no cérebro. Ele se precipita ali na amígdala, junto com o córtex torrinal e o hipocampo. Ali é onde a memória, principalmente no hipocampo, que é o centro onde a memória é armazenada. Ali mais pro lobo occipital e temporal. E como eu botei essa imagem aqui dos 5 sentidos, é porque a memória ela está numa grande orquestra no cérebro. Ela é grafada, registrada no cérebro num conjunto. Ali é só o núcleo onde a memória é armazenada na massa cinzenta do cérebro. Agora as doenças, da memória. Temos a amnésia, sei lá, uma pessoa bate a cabeça, não se recorda, aí já é uma questão não de doença, mas acidental. E temos o Alzheimer. A amnésia, vamos começar por ela, se trata da perda ou a falha da memória declarativa. A pessoa não consegue dizer quem ela é, onde ela esteve. Por exemplo, se a pessoa bebe muito, ela bebeu demais e perde a memória, porque o neurotransmissor GABA afeta a capacidade da atenção, que leva a um péssimo desempenho de registro da memória. Como eu disse lá atrás, a atenção está ligada à memória. Então, se você bebe e o seu cérebro produz, junto com o etanol, o neurotransmissor GABA, ele tende a deprimir o sistema nervoso central, então sua atenção é rebaixada e ocorre perdas de lapsos de memória, ou seja, a amnésia. A pessoa não consegue declarar aquela lembrança. Situações onde isso ocorre, seja em quedas também, enfim. A amnésia no geral, ela não é uma patologia ou uma psicopatologia, ela é só lapsos de memória. Pode ser associada a uma psicopatologia, mas não vem ao caso agora. Temos a anterógrada, que é quando ocorre a impossibilidade de armazenar informações perduráveis, ou seja, de longo prazo, ou esquecer de fatos breves ou recentes. O exemplo disso é o Alzheimer. E a reterógrada impede a lembrança ou fatos antes da instalação da patologia. Essa anterógrada acomete mais o Alzheimer, que é quando a pessoa... Às vezes o Alzheimer ele não chega assim como o Alzheimer, ele chega como uma demência, grau 1, grau 2, grau 3. Quando já está grau 3, os médicos vão registrar, os psiquiatras, que já ocorre um estado avançado de demência. Isso pode levar ao Alzheimer, que é o que faz com que o Alzheimer se desenvolva. Ele ocorre mais a partir dos 65 anos de idade, mas existem casos raros que a partir dos 35 anos pode ter pessoas com Alzheimer, mas é muito raro. E a partir dos 65 anos é onde dentro do cérebro há uma proteína chamada de proteína amidaloide, onde ela simplesmente surge. Não se sabe por que essa proteína aparece no cérebro, mas em algumas pessoas ela aparece e leva a demência, Alzheimer, porque ela atrapalha, enfim, a massa cinzenta se manter. Aí a tendência de uma pessoa em estágio avançado de Alzheimer é ter um córtex, a massa cinzenta, mais parecendo uma uva passa, mais encroada, ou ao contrário de um cérebro normal, onde o cérebro está inteiro, com a massa cinzenta bem distribuída, e não ocorre esse dano. Enfim, com a velhice o cérebro ele tende a diminuir, na medida que ele vai diminuindo na sua extensão de tecido neuronal, tecido dos axônios, enfim. E é o que ocorre mais ou menos na infância. O cérebro ele é pequeno, ele se desenvolve e depois ele diminui na velhice, enfim.
Mas como estamos falando do Alzheimer, é isso que ocorre no cérebro, que está ligado às noções de memória. Não perca a memória, se inscreva no canal se você gostou do nosso conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, compartilha com os amigos e comenta aí embaixo se você gostou dessa aula sobre aprendizado e memória. Meu nome é Renato, me siga nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau.